No final dessa live eu vou falar também como você pode melhorar a sua libido. Quais são os stacks que você pode usar ou retirar da sua rotina para você melhorar a sua libido, uma coisa muito importante para você entender de uma vez por todas que libido não é igual testosterona. E mandaram assim para mim nesse final de semana, né? Um marido que tinha uma testosterona de 900 e ele tá pulando a cerca, né? Ele tá com um problema de muro baixo. E a esposa mandou uma mensagem, né, esse final de semana na minha caixinha: será que ele está pulando a cerca, que ele pulou a cerca porque a testosterona dele está alta? Primeiro, para você, né, parar com essa ideia de que você acha que a libido é igual a testosterona, que não é. A testosterona é uma das alquimias. Se você pegar uma mesa de som gigantesca, que tem vários botões, a libido ela é movida por vários botões, e um desses botões é a testosterona. Então, a gente já sabe, em muitos estudos, que quando você usa testosterona, quando você usa artificialmente níveis fisiológicos ou até acima do limite normal, a gente tem alguns efeitos colaterais comportamentais. E a gente vai falar aqui também quais são esses efeitos comportamentais. Muitas pessoas acreditam que existe um problema maior de libido com mulheres do que com homens, mas isso não é verdade. Em alguns artigos interessantes, que eles tiraram alguns vieses, porque o que acontece? No homem é muito fácil você ver quem está com libido e quem não tem libido, mas tem ereção, né? Existe uma coisa separada. Porque o homem ele tem o arousal, né, a ereção, o funcionamento dos órgãos sexuais separado da libido. Você vê claramente o funcionamento dos órgãos sexuais, mas você não vê a vontade. Então, vamos esclarecer os termos para começar a nossa conversa. O que é a tal da libido? Libido é você ter vontade, você ter desejo sexual. Libido é uma coisa da mente. Não significa ereção. Libido é você ter vontade, ter desejos. Ereção é outra parada. Se os seus órgãos sexuais genitais estão funcionando normais, você não necessariamente tem libido. Mas se os seus órgãos não estão funcionando bem ou não estão funcionando bem, não importa, você pode ter desejo independente dos seus órgãos sexuais. E nos homens isso é muito prático, né? Isso é muito fácil você ver. Quem que tem a libido alta e quem que tem o órgão genital funcionando. Na mulher, muitas vezes, você não percebe isso, né? Você, às vezes, confunde uma situação com a outra, né? Você não tem isso muito claro. Então, em muitos estudos, né, em muitos artigos, a gente percebeu que existe uma semelhança entre problemas com libido em mulheres e problemas com libido em homens. Existe uma semelhança, é como se fosse uma taxa muito próxima de incidência. E isso nos faz pensar que a libido ela é multifatorial e a gente já vai entender quais são os fatores para a gente poder agir, para a gente poder tentar arrumar isso aí de uma vez por todas. Primeira pergunta que fica, né? Essa pergunta dessa seguidora aí, será que o marido traiu ela porque ele está com uma testosterona de 900? Então, para você começar a entender o que faz a sua libido acontecer, a gente pode relembrar que sim, a testosterona é um dos fatores importantes para a sua libido. O que a testosterona vai fazer por você? A testosterona vai te deixar mais disposto. A testosterona vai melhorar teu músculo, vai melhorar teu anabolismo, vai melhorar a tua vontade de tomar, né, a sua facilidade de tomar decisões, a sua racionalidade. Você fica menos medroso, você fica mais destemido, digamos assim. Então, vou dar um exemplo para você. Você pega um grupo de ratos e um dos ratos você dá testosterona. O outro grupo de ratos você tira testosterona, você bloqueia a testosterona. O rato que tomou testosterona versus o controle, o rato que tem testo normal, aquele que está anabolizado, aquele que está com testosterona, ele tem menos medo da urina do gato. Ele perde um pouco menos. Tipo, ele fica mais destemido, ele toma ações mais destemidas. Ou seja, quando você está com uma testo um pouco mais alta, você tende a ser um pouco mais ousado. Isso também não depende só da testo, mas a testo faz isso. Muitas pessoas, por exemplo, têm uma mente dopaminérgica onde a libido ela está muito mais na dopamina do que na testosterona. Eu vou dar um exemplo para vocês. A testosterona, tanto para o homem quanto para a mulher, ela dá aquela libido carnal, ela dá aquela libido de imagem, ela dá aquela libido da pessoa ter desejo daquela imagem, daquela cena, daquela vontade.
Mas muitas pessoas têm o que a gente chama de libido da conquista, a libido dopaminérgica. Aquela pessoa que, enquanto não conquistou, ela fica antecipando como seria, né? Como seria aquele ato, como seria aquela conquista, como seria aquele desejo sexual. E, na verdade, essa pessoa, a hora que vai consumar esse fato, né? Putz, a pessoa desejou tanto, a pessoa sonhou tanto, a pessoa ela tem uma libido só de antecipar, de ficar pensando naquele momento com aquela pessoa, e na hora H, com aquela pessoa, acaba a libido totalmente, porque a pessoa tem uma libido relacionada bastante com a sua dopamina. É a libido antecipatória, é aquela libido que ela só depende da dopamina? Não, ela depende de tudo isso, mas ela depende altamente também da dopamina. Essa pessoa ela está fadada sempre a tem muito mais libido antes da conquista do que depois que conquistou. Ela tem muito mais libido quando é mais difícil do que quando é mais fácil. Ela tem muito mais libido quando ela tem uma dificuldade de realização e ela tende a esperar, ela antecipa uma recompensa do que quando tem a recompensa. Deu para entender bem esses casos? Então, muitas pessoas têm essa libido mais dopaminérgica. Essa pessoa, se você aumenta muito a testosterona, vai aumentar a libido um pouco, mas você vai aumentar até a página 7, né? Depois você não aumenta mais, você não consegue deixar essa pessoa com uma libido estável. E a libido também ela depende de fatores inibitórios. Por exemplo, eu acabei de falar que a dopamina ela aumenta a nossa libido. A dopamina ela ajuda a nossa libido, né? Está um pouco mais alta. A nossa libido está um pouco mais firme, né? A nossa libido. Deixa eu ver só se vocês estão conseguindo me ouvir lá no meu canal também, que eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Mas enfim, é, voltando aí para a dopamina, né? O que a dopamina vai fazer na libido? Ela vai aumentar a sua libido, e principalmente aumentar a sua libido nesses casos de recompensa. Você vai desejar ter mais recompensa. Quando você deseja ter mais recompensa, o que acontece? Você, toda vez que tiver frente a uma antecipação de alguma coisa boa que vai acontecer sexualmente falando, ou conquista, etc., tua libido sobe. Mas quando tiver um jogo ganho, tua libido desce. Então, essas pessoas que têm a libido relacionada à dopamina, tem uma coisa muito importante, é um contrabalanço, né? Assim como a testosterona, ela vai ser também contrabalanceada com outros hormônios, a dopamina no libido, ela vai ser contrabalanceada junto com a serotonina. A serotonina ela entra na jogada para te dar uma inibição do comportamento sexual. Então, quanto mais serotonina você vai ter, quanto mais serotonina o teu organismo tem, os seus receptores, etc., em geral, você tem mais inibição do comportamento sexual. Então, é aquela coisa quando você vai pensar se vale a pena fazer ou não. É aquela coisa que você vai ter o controle sexual. É aquela coisa que você vai falar, putz, não vou fazer agora porque vai me dar trabalho, que vai fazer não sei o quê. Então, você repensa. Então, toda vez que você tiver é, esses neurotransmissores, né, esses mensageiros que contrarregulam a sua libido, você vai ter uma queda na libido. Não à toa, muitas pessoas que tomam antidepressivos, que inibem recaptação de serotonina, têm uma baixa na libido, porque a serotonina ela é uma das coisas que pode prejudicar a nossa libido. Ela faz o comportamento inibitório, né? Ela faz um comportamento inibitório. Então, isso tudo nos faz pensar que muitas vezes a gente tem que tentar achar todos os fatores, os que bloqueiam e os que estimulam a nossa libido. E um outro fator interessante também que bloqueia um pouco a nossa libido, inclusive que dá aquela sensação, né, de bloqueio mesmo, de interrupção, que você tem que tomar o fôlego entre uma relação e outra, é justamente a prolactina. Ou seja, eu estou falando aqui para vocês a alquimia toda, né, de muitas coisas que vão influenciar a sua libido. Então, vou dar um exemplo para vocês. A serotonina, para quem já fez a nossa pós-graduação, eu sempre falo como funciona a produção de serotonina no nosso organismo. A serotonina ela vai ser produzida pelo triptofano, um aminoácido que a gente vai transformar em 5-hidroxitriptofano. E a gente vai fazer esse movimento de transformar em 5-hidroxi por uma enzima, né? Por uma enzima que chama-se triptofano hidroxilase. Muitas vezes, se você estimula ter mais essa enzima, a tua libido também é muitas vezes pior. E tem muitas coisas que podem estimular essa triptofano hidroxilase a ser mais alta. Então, eu estou dando um exemplo para vocês o quão é complexo essa história, né, de você achar que a libido é puramente testosterona. Então, por exemplo, se você tiver uma serotonina, está tomando antidepressivo que aumenta a sua serotonina, muitas vezes você vai ter uma queda na sua libido porque você tem um comportamento mais inibitório.
Isso é o contrário para a dopamina. Toda vez que você aumenta a tua dopamina, você está estimulando a sua dopamina a estar mais alta, você vai ter um aumento da sua atividade, seu desejo sexual. Não à toa, muitas pessoas hipersexualizadas, elas adoram um stackzinho, que é um dos stacks mais dopaminérgicos que existe, que é justamente a farinha branca, né, que as pessoas tomam com álcool. E aí é um potente, né, indutor da libido. E muitas pessoas que entram, né, no mundo mais pesado assim da promiscuidade acabam usando um stack desse dopaminérgico, que isso vai aumentar muito a dopamina, aumenta muito a libido. Então, eu estou provando aqui na prática para vocês que a libido depende de muito mais coisas do que a gente pensa, né, do que apenas a testosterona. Então, dito isso, né, a gente precisa lembrar, a gente já falou aqui, os inibitórios prolactina, serotonina e uma coisa muito importante presente nos dias de hoje, que é o cortisol, que é justamente o hormônio do estresse. O cortisol, ele serve para sinalizar ao nosso organismo que a gente precisa poupar esforços com coisas que não são necessárias e vamos focar nossos esforços em vencer uma luta, que a gente está numa luta, que a gente está numa batalha. Então vamos queimar nossa gordura, né, literalmente falando, mas vamos queimar os nossos recursos para fugir dessa batalha. Toda vez que o seu cortisol está alto, você está fugindo de uma batalha, você está enfrentando uma batalha, você está querendo sair dessa batalha ou vencer essa batalha, ou morrer, ou fugir, ou lutar. E o que acontece com os seus recursos? São inteiramente desviados para isso. Você aumenta a sua glicemia no sangue, você aumenta carboidrato, seu açúcar no sangue, para você ter mais açúcar circulando, para você poder tomar melhores decisões, para você poder usar na musculatura. Então, isso tudo faz com que o seu modo sexual seja desativado. Toda vez que o seu cortisol está mais alto, você está desejando menos sexo. Então é um outro bloqueador da nossa libido. Ou seja, tudo isso tem que entrar na conta. A gente falou aqui dopamina, que ajuda você a ter o comportamento e a libido mais alta. A gente falou testosterona, aumenta a libido mais alta. O estrógeno, muitas vezes, aumenta a sua vascularização, né, tanto genital quanto aumenta, né, para as mulheres, muitas vezes, o desejo sexual. Quando você está perto da ovulação, você tem um aumento no seu estrógeno, isso dá mais vontade de você fazer sexo. Então, muitas vezes, a gente já falou aqui, testosterona, dopamina, estrógeno, isso tudo estimula com que você tenha mais libido. E os inibitórios, serotonina, prolactina, são coisas que ajudam, né? A própria triptofano hidroxilase, que vai aumentar a sua serotonina, stacks que aumentam a sua serotonina também prejudicam, o cortisol. Então, tudo isso tem que entrar na conta para você olhar para uma pessoa ou para um paciente e falar: será que ele pulou a cerca por conta da testosterona? Então, vamos chegar nessa conclusão, vamos chegar nessa questão. Testosterona, reposição de testosterona e comportamento. Vamos falar um pouco sobre essa seara. Então, já que a gente viu que a libido é muito mais complexa do que a gente pensa, e tem muitas pessoas que têm uma libido muito mais dopaminérgica do que material, né? Você sempre pensa no momento seguinte, na conquista e fica antecipando, e na verdade a tua libido é uma libido mais mental, né? Mais visualização do que o mundo real. Então, muitas vezes a sua libido também faz parte de como você construiu a imagem sexual na sua cabeça, né? Vou dar um exemplo para vocês. Tem muita gente hoje em dia que constrói a imagem de que o sexo é como se fosse daqui da esquina tomar café. E tem muitas outras pessoas que consideram o sexo uma coisa super sagrada, né? Que você realmente não faz com qualquer um, que é uma coisa que você precisa ter uma conexão maior, uma coisa que você precisa ter uma conexão mais profunda, uma conexão espiritual. Então, existem muitas formas de você olhar o sexo. Então, a libido também depende muito da nossa mentalidade, como que você vê a parte sexual. E isso também traz um envolvimento de que muitas vezes a gente acaba banalizando o sexo com a nossa cultura. Se você analisar culturas, por exemplo, como o taoísmo, que tem muitas técnicas onde você considera o sexo realmente sagrado, você olha de uma outra maneira. Então isso também conta quando você vai falar em libido. Isso também é um ponto importante quando você vai falar em libido. Então vamos pensar, aquele cabra que está repondo testosterona, ele poderia ter uma mudança de comportamento? E aí é o que eu falei no meu stories. Eu percebo que sim, que a testosterona ela é capaz de colocar pressão sobre o nosso comportamento, mas ela não vai decidir o seu comportamento, ela vai colocar uma pressão, e eu já vou explicar o que significa isso. Se você, por um acaso, tomar uma testosterona e você já tem a tendência a ser irritado, pode ser que você fique mais irritado. Se você, por um acaso,
tomar testosterona e já for uma pessoa que gosta de riscos, pode ser que você comece a tomar mais riscos na sua vida. Se você, por um acaso, é uma pessoa extremamente racional, você não gosta de ficar de mimimi, de ver nada né, profundamente, a parte subjetiva, a parte né, literária, de viagem, você é uma pessoa extremamente racional, extremamente prática, pode ser que quando você tome testosterona, a sua mente fique mais ainda assim. Então, a testosterona ela vai te colocar uma pressão maior para esse lado, para esse caminho. Não significa que ela vai mudar completamente o seu comportamento. Tem pessoas que tomam quilos e quilos de testosterona e não aumentam a agressividade. Tem pessoas que tomam quilos e quilos de testosterona e não mudam a libido, né? O que muitas vezes é raro, né? Tem, obviamente, várias formas de repor testosterona e muitas pessoas também inibem o próprio eixo e tem uma série de questões envolvidas. Mas hoje a gente vê muita gente que está com falta de libido sair dos consultórios médicos com uma receita, uma prescrição de testosterona. Nas mulheres a gente vê muito creminho tópico de testosterona. E isso não necessariamente é só a única forma de você corrigir a libido medicamentosamente. Você tem muitas outras formas, né? Você pode passar outras coisas, inclusive até o DEA, que a gente já falou aqui, que é o DHEA, né? Um hormônio produzido também pela suprarrenal, que a gente aumenta aí os androgênicos. Então tem muita coisa interessante, principalmente para a mulher pós-menopausa. A grande X da questão é, toda vez que você dá testosterona para alguém, você pode colocar uma pressão em um comportamento, ou seja, você pode aumentar a tendência daquela pessoa ter certos tipos de comportamento. Então a gente vê, por exemplo, mulheres com um pensamento mais racional, mais prático, que antes eram pessoas que pensavam mais de uma forma subjetiva, que antes pensavam de uma forma um pouco mais feminina, mulheres que se comportam, até postura corporal, até jeito de pensar de uma forma um pouco mais masculina e não tem nenhum conflito de interesse com isso, não é, você mulher não pode pensar assim, você pode o que você quiser, né? O lance é, existe uma forma biológica mais masculina de ser e existe uma forma biológica mais feminina de ser. E quanto mais você estimula o seu lado da testosterona, a mulher tem 10 vezes, pelo menos, 10 vezes a menos testosterona que o homem, qualquer cheirinho a mais de testosterona na mulher, muitas vezes, é muito sensível, a mulher modifica, sim, o comportamento, fazendo uma pressão num comportamento novo. Tem mulheres que podem tomar testosterona e não percebem tanto. E tem mulheres que são mais sensíveis e percebem muito. E os homens? Em geral, os homens, quando o homem tem uma testosterona abaixo de 432, muitos homens começam a ter problema com desejo sexual e com a libido. E quando os homens têm uma testosterona abaixo de 230, abaixo de 260, muitos homens têm problema até com ereção. Então você vê que é bem diferente de mulher. Tem mulher com testosterona de 20, de 10 e que está voando alto, e que está bem, e que está se sentindo maravilhosamente bem. O homem, ele precisa, né, ele tem mais receptores, ele tem já a testosterona inundando o cérebro dele desde a sexta semana de vida intraútero, né, dentro do útero. Então o homem ele precisa de muito mais testosterona do que a mulher. Então se o homem está com a testo abaixo de 430, tem uma probabilidade desse homem começar a ter uma falta de libido. E se ele tiver 432, mais ou menos, alguns artigos falando, né? E alguns homens, quando baixa bem a testosterona, já ficam com a síndrome da mangueira murcha, abaixo de 260, 230. Então, isso mostra pra gente que existe uma relação, sim, objetiva entre quantidade de testosterona e libido. Mas não é só isso. Se você deixou a libido acima de 400 e pouco, 500, a testosterona acima de 400, 500, não é para aquele homem ter problema de libido. Só que se você dobra essa testosterona de uma forma muito rápida, você sim pode ter um efeito colateral do comportamento daquele homem, com irritabilidade, com aumento muito forte de libido, com aumento aí de pensamentos racionais e praticidade, falta de paciência, e uma série de coisas que os homens têm uma certa tendência, tá? Então existe sim, isso não é, né, um esoterismo. Se você tem algum amigo ou amiga, parceiro ou parceira, ou se você mesmo já usou e está usando testosterona, repare como você fica com as outras pessoas, nos seus relacionamentos, em todos esses aspectos. Às vezes você não muda da água para o vinho, mas você muda um pouquinho, sutilmente, e que às vezes é suficiente para você incomodar o seu parceiro ou ajudar o teu parceiro, depende do que você quer. E muitas pessoas, né, muitos homens e mulheres, que começam a aumentar demais a testosterona nos níveis acima dos níveis suprafisiológicos, muitas vezes as mulheres também têm um comportamento um pouco de maior promiscuidade, de procurar mais
parceiros. E por que procurar mais parceiros? A testosterona ela é muito relacionada com a busca de novos parceiros, né? Isso é evolutivo, galera. Isso não é mundo woke ou cultura nova, não. Isso é evolutivo. Por que é evolutivo? Porque pela evolução, o homem, ele sempre, por ter a incerteza paternal de nunca saber se ele fez um filho nesse mundo ou não, né? Pensa que o homem, ele né, sai ali com uma senhorita, e ele, se a gente não faz o teste, né, genético, hoje a gente sabe que as pessoas são monogâmicas ou não, mas pensa no homem das cavernas. Ele tem um encontro com uma mulher e, de repente, eles fazem um sexo. E aí, alguns meses depois, esse mesmo homem reencontra essa mulher com uma barriga grande. Qual é a certeza que ele vai ter que essa criança é dele? Nenhuma. Essa mulher pode ter saído no mesmo dia com 10 outras pessoas. Então, o homem tem o que a gente chama de incerteza paternal. Evolutivamente, uma das primeiras missões que a gente tem aqui é espalhar os nossos genes. Então, como que o homem, biologicamente, se comportou dentro dessa incerteza paternal? Espalhar o esperma a maior quantidade que der, porque maior probabilidade de deixar os genes aqui. Então, a testosterona, a alta da testosterona, a testosterona mais alta está mais relacionada com espalhar o esperma ou com maior promiscuidade. Então, tem uma relação direta entre aumentar a testosterona e a promiscuidade? Direta não, mas indireta tem. E isso pode ter alguma relação nas suas decisões, sim. Nem em todos, mas em alguns poderia ter, colocando uma pressão maior para que você fosse uma pessoa que buscasse mais parceiros ou parceiras sexuais. Deu para entender? Então, é claro, isso não é uma coisa matemática, a gente está falando de biologia, né? Não necessariamente tem gente, por exemplo, que tem testosterona de 300 e está voando alto, tem gente que tem testosterona de 900 e está sem libido. Por quê? Se você tem um relacionamento ruim, chega em casa olhando para sua esposa como se ela fosse uma mala Samsonite, né? Uma bagagem, uma mala pesada que está te levando lá para baixo, uma âncora. A sua esposa também te vê dessa forma, fica trocando farpa um com o outro. Não tem muitas vezes como vocês terem, né, vontade, desejos sexuais nessas situações. Então você pode ter uma testosterona de 900 e se você tem um clima na sua casa ruim, muitas vezes você vai ter aí uma relação, um desejo sexual ruim, mesmo que sua testosterona esteja muito alta. Então, antes de você olhar para a sua testo, vale você olhar para todos esses fatores. Será que você está com muita serotonina? Será que você tem muita triptofano hidroxilase? Né? Aquelas pessoas, por exemplo, que fazem exercícios extenuantes, né? As pessoas que são Ironman, atletas, etc., muitas vezes a libido baixa, porque você tem uma queda em alguns hormônios, às vezes você tem um aumento de serotonina. Toda vez que você faz exercício muito extenuante, você aumenta a conversão de triptofano em serotonina. Então, você aumentando sua serotonina, muitas vezes você tem inibição do comportamento sexual. Então, cada um de vocês já deve conhecer, né? Sabe, até um amigo ou amiga que é triatleta, Ironman, e teve problema com a libido. Não em todos vão acontecer, mas em alguns vão acontecer. Então você tem que olhar quais são os fatores inibitórios. Você está tomando algum remédio? Muitos remédios podem baixar a libido, finasterida, né, que é remédio para cabelo, que muitas mulheres têm tomado agora, dutasterida, etc., com todas as mulheres colocando o chip dá efeito colateral, né? A pessoa coloca lá gestrinona, progesterona, testosterona no implante, e aí de repente começa a ter um monte de efeito colateral, volta no médico, não vai tirar o chip. O que faz? Então coloca aí uma dutasterida, coloca, né, uma inibidor de 5-alfa-hidroxilase, ou seja, você vai inibir a formação de testosterona, mas isso pode baixar a libido, né? Então, a serotonina baixa a libido. Então, a serotonina pode baixar a libido, porque ela pode ser um inibitório do comportamento sexual. Então, primeira coisa, você está tomando esses remédios para calvície, você está tomando remédio para equilibrar o seu eixo hormonal, porque você colocou implante, você colocou o chip, né? Você colocou muita testo no chip, agora está tentando segurar, você está usando espironolactona, você está usando inibidor de recaptação seletiva de serotonina, porque você está com depressão. Outras pessoas que têm ansiedade, que tomam inibidores de recaptação de serotonina, a ansiedade, muitas vezes, se você abaixa muito a sua adrenalina, você pode ter uma queda também na tua libido, você fica mais pacato. Então, isso impacta também. Você está com muito estresse, você está com muita necessidade de trabalho, carga horária, insônia, tudo isso você tem que olhar para ver se a pessoa tem libido ou não. Então, resumidamente, uma das principais coisas, né, eu vou falar já essa pergunta, né, muito legal, como seria a libido nas pessoas altamente sensíveis.
A libido, geralmente, nas pessoas altamente sensíveis é uma libido muito alta. Para quem não sabe, a gente tem uma imersão das pessoas altamente sensíveis, né? A gente tem uma imersão muito bacana. Para quem participou da imersão sabe o nível que foi muito legal. São 5 horas de conteúdo muito mastigado para você que é sensível. 20% das pessoas são sensíveis. Essa imersão está no nosso combo, que acaba na terça-feira, né? Você que quer entrar no nosso combo, a gente tem um combão aí, justamente com tudo isso que a gente fala, porque principalmente a questão da libido está muito relacionada com os hábitos, e esse combão que eu tenho, que a gente fez na Black Friday, é justamente para você poder olhar para muitos aspectos da sua saúde. Então, você entender o que é alta sensibilidade, você compreender vários suplementos, que eu vou falar alguns aqui na live, você compreender suplementos para o seu cérebro, você participar da nossa jornada de 21 dias, que eu mesmo vou conduzir para trocar os seus hábitos. Então, no dia 5 de janeiro, a gente começa uma jornada para trocar os hábitos. Eu conduzindo essa jornada. A cada 7 dias eu faço uma live, a cada 3 dias eu libero para vocês um rol de conhecimento com um novo pilar. E vocês vão aplicando isso na prática. A gente tem um grupo de WhatsApp, eu fico enchendo o saco de vocês lá todos os dias por 21 dias, até vocês mudarem os hábitos, porque isso vai fazer você modificar muita coisa na sua alquimia. Então, olha a complexidade do que eu estou falando, de como é a libido, né? Olha a complexidade de você olhar e achar que é só testosterona, então vou repor testosterona. Não, você precisa modular, você precisa repor testosterona, ver a sua mentalidade. Você tem a mentalidade dopaminérgica, você é um sensation seeker, você precisa modificar isso, né? Você é uma pessoa altamente sensível, como a Daniela perguntou aí, você precisa entender isso, que as pessoas altamente sensíveis têm libido alta, mas elas são altamente seletivas porque elas não querem trocar, né, intimidade com qualquer pessoa. São pessoas que têm sensibilidade olfativa, sensibilidade com cheiro, então acham o cheiro muito ruim de muitas pessoas. São poucas pessoas que as pessoas altamente sensíveis gostam do cheiro, porque existe uma compatibilidade olfativa com as bactérias que nos habitam, e isso vai ser um fator muito decisivo para você definir quem vai ser o seu parceiro ou sua parceira, se você realmente vai ter libido ou não, se você vai ter o que a gente chama de química, né? Então, tudo isso está implícito em se você vai realmente ter libido ou não, a sua mentalidade, a forma de você ver sexo, a forma de você ver aquilo. Porque, por exemplo, tem muitas pessoas que olha a libido, por exemplo, como gostam de ter uma relação que não tem a certeza que vai rolar sexo. Então, são pessoas que têm a síndrome da mangueira murcha do motel. Se vão para o motel, tem certeza que vão fazer sexo, a pessoa perde totalmente interesse, que gostam de que o sexo seja uma coisa inesperada e não que seja uma coisa certa. Essas pessoas são as mais dopaminérgicas. Libido dopaminérgica, você não pode ter a certeza do sexo. Você pode ter a certeza que aquele é um momento íntimo, mas não necessariamente que vai ter sexo. Teve a certeza do sexo, acabou a libido. Deu para entender? Uma coisa parece complexa, mas você tem que entender como funciona a tua cabeça para você agir exatamente no ponto e não ficar só aumentando um botão, né? Você tem uma mesa gigante de som e você fica aumentando só o reverb em vez de você aumentar o volume, em vez de você aumentar o agudo, em vez de você balancear o grave. Então, não adianta você só ficar pensando em testosterona. Você tem que mudar os seus hábitos, entender se você é sensível ou não. Você tem que entender algumas suplementações que eu vou falar nessa live para vocês. Vocês têm que entender, né, o que vocês estão fazendo com o estresse, como vocês estão modulando esse estresse, que é um dos fatores maiores vilões da libido, é o estresse. E tudo isso a gente tem no nosso combão, né? O maior combo que eu fiz na vida, que juntando todos os cursos lá daria 19 mil reais, e agora na Black Friday está apenas menos de 3 mil reais, 2.997 e vitalício. Você vai ter esse conteúdo por resto da sua vida, para você estudar isso o resto da sua vida. Então tem muitos cursos lá dentro, tem o Avatar da Mente, com muita coisa sobre a mente, tem essa jornada dos 21 dias que começa no dia 5 de janeiro, tem a imersão de paz, tem o Brain Boost, que são suplementos para o cérebro, mais 50 suplementos para o cérebro, tem o Drinks Funcional, tem o coletivo de Mentes Sábias, que são muitos conteúdos para você ficar, né, com a mente mais ampla, para você ter mais conhecimento amplo de muitas áreas. Então tem muita coisa legal. E obviamente tem o do Prana, que é um dos nossos cursos de respiração para você aprender a respirar. Para quem tem até essa parte de ansiedade, né, é muito interessante. Vamos voltar então para o nosso papo. Se você quiser o combo, até terça-feira está nesse valor. Não perca até terça-feira, porque vai finalizar e aí vai voltar para o valor original. Para você entrar só na jornada vai ser quase 5 mil reais. E agora você está levando o combão de tudo por 3. Então, vamos com a gente, porque está finalizando. Então, vamos falar um pouquinho agora dessa questão final aí dos suplementos, né? Se a gente falou que a libido depende, dopamina, a libido depende
de você não ter muita serotonina, que é um fator inibitório. A libido depende da testosterona. A libido, tanto feminina quanto masculina, hein? Eu já cheguei a zerar o meu estrógeno, minha libido caiu muito. O estrógeno, ele é importante para a libido masculina também, não só para a libido feminina. Então a libido é uma verdadeira alquimia. Se a prolactina está alta, a libido está ruim. As mães, né, pós-gestação, dormem mal, a libido está ruim. Então tem muita coisa que vai impactar a sua libido. E você pode usar algumas coisas na prática para você ter mais libido. Por exemplo, você pode usar um aminoácido que chama-se, por exemplo, tirosina, que é o tijolo para você formar a sua dopamina. A tirosina pode aumentar aos poucos a sua libido. Mucuna pruriens é um outro stack, um outro suplemento que aumenta a sua dopamina. Você pode também usar para você aumentar a sua libido. Maca peruana, tem poucos artigos interessantes, mas os poucos que tem artigos bem legal, mostrando que você pode aumentar a sua libido com a maca peruana. Um stack bem interessante, um suplemento bacana para você olhar para a libido é o fenogrego. O fenogrego também tem poucos estudos, alguns estudos interessantes, mostrando que as pessoas tiveram uma melhor libido com o fenogrego. Então é um suplemento fácil de utilizar. Quer ver um suplemento muito bacana para libido? Um suplemento bem interessante para libido chama-se ashwagandha. Por quê? Porque você vai baixar um pouco o seu cortisol com a ashwagandha, você vai baixar um pouco sua ansiedade com a ashwagandha e você pode melhorar sua sensibilidade à testosterona. Lembrando que as mulheres aí que tomam anticoncepcional, elas também podem ter uma baixa na libido. Elas aumentam a proteína ligadora de testosterona, é como se você tivesse um vilão que rouba a testosterona do teu sangue, você baixa a tua testosterona. Apesar de não baixar o valor da testo total, você baixa a testosterona livre. Então, quem toma anticoncepcional, muitas vezes tem baixa na libido. Então, se você é uma pessoa estressada, se você é uma pessoa que trabalha muito, se você é uma pessoa que tem uma carga horária gigante, uma coisa legal é você colocar uma ashwagandha por alguns meses na sua vida. Você consegue melhorar também a tua libido. É claro que eu estou falando aqui de suplementos que você pode pegar e começar a fazer. Mas você também tem medicamentos, né? Tem medicamentos dopaminérgicos, tem medicamentos, por exemplo, que você usa se você tem depressão e está usando um inibidor de recaptação seletiva de serotonina, você pode modificar para alguns antidepressivos que envolvem o eixo da dopamina, da norepinefrina. Então, você pode dar uma brincada, né, com as suas medicações para você voltar a ter libido. Uma das maiores queixas das pessoas que tomam antidepressivos é a perda da libido, né? Então, isso é bem interessante para você pensar, né? Você pode colocar bupropiona, tem outros remédios que você pode pensar em substituir a tua medicação. A ideia aqui é não ficar falando de medicação, porque aí já é uma coisa um pouco mais complexa, mas existem muitas coisas legais, né? Você tem alguns agonistas e antagonistas ao mesmo tempo de receptores de serotonina que você pode usar para libido. Então, na prática, tem muitos remédios para libido, remédios mesmo, medicações para libido, principalmente pós-menopausa, que é um período pré e pós-menopausa ali, que é um período um pouco mais crítico. Então, tem muitas formas da gente modificar isso, passar um gelzinho de testosterona, passar um gelzinho de estrógeno, usar realmente a testosterona, só que o mais importante é você entender que libido não é igual testosterona. E libido é muito mais você olhar para os seus hábitos, entender quem você é, entender como funciona a tua mente, quais são os seus motivos, né, que te dão o desejo, porque o desejo é muito louco, né? O desejo é uma coisa simbólica. O desejo é uma coisa, muitas vezes, é uma força que vem do nosso inconsciente, né? Existe uma força no nosso inconsciente e que o Carl Jung ele falava uma coisa bem interessante, né? A gente tem a nossa anatomia, todo mundo tem uma orelha parecida, todo mundo tem um nariz parecido, todo mundo tem uma boca parecida, do mesmo jeito que todo mundo tem um subconsciente parecido, com muitas vezes as mesmas imagens simbólicas. E se você não valoriza o subconsciente, muitas vezes você vai ser fadado a ser guiado por ele. Porque se você não valoriza o subconsciente, você esquece que existem forças que muitas vezes são muito fortes e que se você não coloca um basta, se você não olha de uma forma consciente para essas forças, você vai ser movido por esse inconsciente. E esse inconsciente, por exemplo, são muitos desejos. Então, muitas vezes, a gente está falando aqui de libido, às vezes o problema não é libido baixa, às vezes o problema é libido alta. Você acaba com o seu relacionamento, acaba com a sua família, acaba com a sua profissão, porque você tem a libido alta e fez uma cagada, né? Não pensou, né? Fez uma coisa irracional, porque você desrespeitou as forças do inconsciente. Isso também é uma coisa muito, muito, muito interessante e muito importante, né? Para você colocar no teu rol aí de informações.
Muitas vezes o problema é a libido alta demais. Pensa que se você não tiver uma libido tão alta, você muitas vezes consegue produzir mais, você consegue executar mais, você consegue estar mais racional, você consegue estar num modo mais equilibrado do que se você tiver igual um cachorro louco, né? E isso vale para homem e para mulher. Então, muitas vezes, o problema não é libido baixa, o problema é libido alta. E aí a gente tem que saber como controlar isso. E uma das maneiras que você pode controlar isso é olhando para as suas forças do inconsciente, que é olhando para o seu lado automático, a sua significação, como você significa o que é o sexo, como você significa que é uma relação sexual, como você vê, como você permite que você sinta essa vontade no seu dia a dia, como você permite que os seus pensamentos surjam sobre isso, né? E principalmente a questão até de pornografia, como você se permite em viver isso, né? Você vai abrir precedentes para essa força e depois você vai saber controlar? Então você vai aumentar sua testosterona, você vai aumentar seus estímulos com imagens, você vai se permitir estar perto de pessoas que você poderia desejar, e isso tudo vai colocar uma pressão para o seu mundo inconsciente. Você vai conseguir controlar essa pressão? Isso tudo tem que entrar na conta, isso tudo tem que entrar na equação, porque senão você muitas vezes faz aí uma inconsequência e perde a pessoa que você ama, perde a tua família, ou você acaba fazendo uma besteira porque você foi inconsequente e não olhou para o seu lado forte e inconsciente. Então, na nossa jornada, no nosso Avatar da Mente, vocês vão entender a diferença da consciência para o automatismo. O automatismo, ele é muito importante para quem quer produzir, para quem quer performar, para quem quer fazer alguma coisa da vida, para quem quer ser alguém no mundo, para quem quer evoluir. Ele é mais importante, às vezes, até do que a consciência. A consciência é a lapidação. Se você não trabalhar no automatismo, esquece, a consciência não adianta, ela não vai fazer tudo. Você precisa primeiro trabalhar no automatismo, criar bem seus hábitos, entender quais são seus hábitos, entender as suas pressões, entender o seu temperamento, quem você é, entender se você é um buscador de sensações, entender se você é uma pessoa dopaminérgica, entender se você é uma pessoa altamente sensível ou não, entender como está a tua autoestima para depois você pôr a consciência na jogada e lapidar tudo isso. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é cuidar do automatismo, muito antes do que cuidar da consciência. Deu para entender? E para cuidar do automatismo, a gente vai estar junto na jornada ali dos 21 dias, né? A nossa turma 8 do Avatar da Mente, que eu espero vocês lá. Né? Então escreve aí a palavra M8, né? Quem está no nosso Instagram, escreve M8 que até terça-feira vocês têm esse pacotão do bom aí. Falando sério, você quer fazer algo de bom para a sua vida, olha para o seu sistema automático, olha para o seu inconsciente, olha para suas ações inconscientes. Ali estão boa parte das suas pressões, dos seus desejos, dos seus símbolos, das suas forças, das suas volições, que às vezes você não tem noção. E se você consegue controlar isso, o resto é só lapidar. A consciência vem só para dar o último brilho, né? O último acabamento. E é essa que é a grande sacada de você ser uma profissional de alta performance. Eu vou finalizar por aqui, porque amanhã eu tenho artesanato do bom, artesanato complexíssimo, né? Um artesanato muito interessante, uma rinoplastia secundária com costela e tal, então eu preciso dormir cedo. Eu vou finalizar a nossa live por aqui, eu espero que vocês tenham aproveitado. Se vocês gostaram, se essa live contribuiu com o seu conhecimento, ou compartilhe essa live com alguém, ou deixe seu comentário para eu ver que eu não estou falando sozinho, ou sugira algum outro tema que você queira me ouvir, né? Não deixe, então, de estar com a gente nesse nosso Avatar da Mente, que está muito legal, tá? Eu estou esperando vocês na turma 8, já tem muita gente que está comigo lá, que eu já estou muito feliz, mas eu estou esperando mais. Eu quero todos vocês lá, tá? Se vocês precisarem falar com a nossa equipe, digita M8 aí, ou no meu Stories eu vou colocar o link também para vocês se inscreverem, tá? Um beijo grande e bom restinho de semana para todos vocês.